E aí, pessoal, beleza? Nós vamos começar uma aula então agora aqui falando sobre a parte empresarial, nosso curso aí de administração, né? Então vamos começar aqui falar um pouco sobre a parte empresarial. Mas você sabe o que é empresa? Eu deixei aqui para você, para a gente vendo junto, né? O material que eu vou disponibilizar aí em PDF para vocês, tá? E eu queria saber se você sabe o que é empresa, né? A empresa é uma organização que realiza atividades econômicas com finalidades comerciais, com meio de produção e venda de bens e serviços. Então, a empresa, ela é uma atividade empresarial, né? Nada mais é que uma atividade empresarial, uma atividade de compra e venda, né? De produtos ou serviços ou bens, né? Que você consegue estar trabalhando aí, tá? Os objetivos principais da empresa é o ganho econômico, tá? Eu vou grifando aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco minha câmera aqui para ficar mais fácil a visualização aí da página. E vou grifando aqui. Então, os objetivos principais da empresa é o ganho econômico, tá? Então, se você tem uma empresa aí que gera lucro, né? Que é o principal objetivo, né? Gerar lucro, gerar um ganho econômico. Se você não trabalha para uma ONG, para uma organização não governamental, o objetivo dela tem que ser gerar lucro para você, tá bom? Então, gerar lucro é o objetivo principal. As empresas têm o objetivo de atingir determinados resultados, né? Toda empresa precisa de metas, precisa alcançar metas para estar conseguindo tá se superando e conseguindo sobreviver, né? Nesse tempo aí que a gente tem de, 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 de dificuldade, né, da gente empreender, nós precisamos traçar metas para a gente conseguir estar tendo os nossos resultados e ter o lucro para a empresa sobreviver. A pessoa responsável por gerir o financiamento da empresa é o empresário, né? O administrador, é aquele que administra e gere as operações da empresa, tá? Então, você aí que está assistindo essa aula, você tem que ter o objetivo de ser um empresário, de ser um empreendedor, de administrar ou gerir uma operação na empresa, né, no mercado de trabalho, tá? Como ajuda nos funcionários. Hoje em dia a gente não fala mais funcionário, tá? A gente tem que colocar aí que são colaboradores, tá? Então, com a ajuda de colaboradores. Por quê? Os colaboradores, eles colaboram com os resultados da empresa, tá? Então, até mudar aqui, ó, mudar aqui esse termo, vou tirar aqui, que nós temos colaboradores, colaboradores, tá? Por quê? As pessoas precisam colaborar com os resultados da empresa. Deixei até mais verdinho aqui, ó. Para cumprir as tarefas, o empresário precisa conhecer os processos gerenciais e administrativos, como análise de resultados e gestão de recursos, que é o que a gente vai tentar passar aí para vocês nessas aulas, tá? Temos três elementos fundamentais da empresa. Quais são? Os materiais, tá? É fundamental a empresa ter o saber, né? O empresário saber, ou o administrador saber o que são as suas matérias-primas, os seus maquinários, as suas tecnologias, toda a parte de logística da sua empresa, você precisa estar por dentro de tudo, tá? Você precisa saber todo o processo dos materiais, das matérias-primas, como funciona, o que não funciona, como você vai estar fazendo, para você conseguir gerir a parte humana da sua empresa, né? Que são os empresários que podem estar te ajudando, administradores, aqui está de novo o termo funcionários, colaboradores, tá? Que ocupam cargos que vão executar essas funções que você precisa que sejam executadas na empresa. Você precisa conhecer o seu cliente, os seus consumidores, os seus fornecedores. É fundamental que você conheça os seus clientes, é fundamental que você conheça os seus consumidores, para quem vai consumir o seu produto. Porque tem uma diferença entre cliente e consumidor. Cliente é aquele que paga e consumidor é aquele que consome, tá? Então, por exemplo, se você vende brinquedo, quem que consome? É a criança, quem que paga? É o pai. Então tem essa diferença aí, tá? Então tem a diferença entre cliente e consumidor, e você precisa conhecer os dois para você fazer a jogadinha de marketing ali, a estratégia de marketing que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom?
também fazem parte dessa categoria. O financeiro, que é das coisas mais importantes. Se você não tiver controle financeiro, como você vai gerir a empresa, né? O dinheiro para investir, o dinheiro para comprar, para vender, para pagar os seus colaboradores, para pagar os seus impostos. Então você precisa ter esses três elementos aqui nas suas mãos, tá? A matéria-prima, o controle tecnológico, o controle maquinário, a parte humana, né? Que conhecer os seus colaboradores, conhecer os seus administradores que te ajudam, conhecer o seu cliente, consumidor e os seus fornecedores para você conseguir fazer um preço legal aí para eles estarem comprando, para os consumidores estarem comprando aí, os clientes estarem comprando, tá? Quais são os tipos de empresa que a gente tem aí, ó? Nós temos aqui alguns tipos de empresa que a gente precisa estar por dentro. Primeiro aqui que eu separei é o microempreendedor individual, que é um MEI, tá? Que é o único sócio, tá? Isso foi criado para aqueles autônomos, né? Para as pessoas que trabalham como autônomo, ter aí uma segurança, ter aí um registro, ter aí um registro do MEI. Você pode ver que o MEI, ele não pode passar de 81 mil de faturamento por ano, tá? Então, quando você passa de 81 mil, você já não pode ser MEI mais, tá? E você passa a ser um EI, que é um empresário individual, tá? Então, o empresário individual também, ele é individual, né? Só que ele paga um pouco mais de impostos, né? O empresário individual trabalha sozinho, sem fazer parte da sociedade, ele desempenha a atividade da empresa em seu nome, apenas em seus investimentos. Empresas sem sócios que vendem produtos ou serviços são exemplos dos empresários individuais, tá? Então, se o seu faturamento é maior que 81 mil, então você precisa mudar aí o seu registro para EI, tá? Então, tem algumas coisas mais fazendo aqui, mas a gente vai pular aqui, depois você vai ler esse PDF aí, tá? Para não ficar tão longo o vídeo, tá? Você cresceu mais, você passa a ser um EIRELI, tá? A empresa individual de responsabilidade limitada. Ainda continua individual, mas você passa a ser um EIRELI. Aí os impostos aumentam um pouco mais, porque o seu faturamento aumenta um pouco mais, né? Aqui, ó, ele é também uma empresa formada por um único sócio. Nesse tipo de empresarial, o sócio não responde por dívidas de empresa com seus bens pessoais. Quaisquer dívidas ou pagamentos devem ser feitos com o capital da empresa, tá? Então, é bem separadinho ali, tá? Não tem nada. Aí separa mesmo, porque o correto é você separar mesmo, né? O individual ou pessoal da empresa. Mas aqui não tem como mesmo colocar junto, tá? E aí, você crescendo ainda mais, você passa aí a sociedade simples, tá? A sociedade simples, a sociedade aí precisa de pelo menos dois sócios, tá? Nesses três primeiros aqui, pode haver um sócio só, tá? Não precisa de sócios, é só um empresário. Agora, a sociedade simples aí precisa de um sócio. A sociedade simples deve ser formada por no mínimo dois sócios, que terão responsabilidade patrimonial ilimitada. Por isso, os sócios poderão cumprir obrigações financeiras com bens pessoais, além da capital empresarial, tá? Então aqui ele pode estar investindo bens pessoais na empresa para estar crescendo aí, ou liquidando suas dívidas e depende do que pretende, tá? Esse tipo de empresa é usado em prestação de serviço em várias estabilidades, chamadas de intelectuais. Então a gente pode ver mais isso em médicos, advogados, ó, médicos, advogados, engenheiros, artistas em geral e escolas também, tá? A escola nossa é uma escola simples, tá? De sociedade simples. Por quê? Porque a gente oferece serviços, né? Aí o faturamento anual ele não pode ultrapassar 4,8 milhões de reais, tá? Aí tem a sociedade empresarial. As sociedades empresariais são formadas pelo menos dois sócios também, tá? Só que é um pouquinho maior, tá? Aí os sócios só serão obrigados a pagar dívidas do patrimônio pessoal em casos especiais, como nas dívidas trabalhistas ou dívidas fiscais. Então aqui na empresarial, os sócios eles só são obrigados a pagar com o seu patrimônio, se você tiver uma casa, se tiver um carro, se você precisa suprir as dívidas da sua empresa com o seu patrimônio, se em casos especiais de dívidas fiscais, tá? Ou trabalhistas, né? Se você quiser, se você tiver aí alguma dívida trabalhista, tá? Deve funcionar de forma de sociedade limitada, LTDA, né? Na razão social já sai lá,
ou associação anônima, SA, tá? Então, por exemplo, na razão social, tá lá, limitada ou SA, tá? Então, tem essas duas partes aqui. Já a sociedade anônima é um pouco mais complexa e tem o capital da empresa dividido em ações, tá? Então, sociedade anônima, os empresários dividem em ações, tá? A gente vai falar numa segunda aula sobre a razão social e o nome fantasia, tá? Se você não sabe a diferença dos dois, tá bom? Veja mais detalhes sobre a sociedade limitada. Qual a diferença entre uma empresa pública e uma empresa privada? Vamos ver aqui, ó. Empresa pública são empresas que têm capital investido pelo Estado e prestam serviços ligados às atividades estatal. Então, empresa pública é tudo que é público, né? Tudo que é estatal. Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Prefeitura. Então, tudo que é público é uma empresa pública. Empresa privada são empresas que têm capital privado, obviamente, e são administradas por seus donos. Então, temos empresas públicas e privadas. A gente fala do Banco do Brasil, ó, ela está aqui na mista. Então, ó, são empresas que possuem capital misto, tá? Investimento do Estado e investimento privado. Colocou aqui, ó, Petrobras, Banco do Brasil, são empresas mistas, tá? Que têm partes privadas também. E quais são os setores empresariais? Ó, a classificação dos setores empresariais dessa empresa, atividades da empresa. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Setor primário, formado pelas empresas que desempenham atividades de exploração de recursos naturais ou venda de matérias-primas. Então, setor primário é aquele que vende matéria-prima, vende a madeira para a Klabin, vende madeira para outras empresas para que elas transformem em outra coisa. Setor secundário. O que é o setor secundário? Nesse setor se encaixam empresas que fabricam produtos industrializados e vendem aos consumidores, como indústrias de vestuários, alimentação, tecnologia. Então, esses são setores secundários. E setores terciários é composto pelas empresas que atuam na área de comércio, a venda de varejo, a venda direta, tá? Então, primário, matéria-prima, secundário, são empresas que industrializam para o consumidor, e terciário é o varejo, que são empresas que estão ali vendendo direto mesmo para o cliente, beleza? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu vou deixar aí para vocês esse PDF para dar uma lida e estar respondendo as perguntinhas aí para gente. Até a próxima aula, pessoal!